Deus possa continuar nos abençoando. Dependemos dele totalmente, né? Do Senhor. Amados, antes de começar a palavra, eu queria me retificar no negócio a respeito do que é a palavra de hoje. Eu não sou contra nenhuma profissão. Eu tenho que saber que o nosso Senhor é dono de todas elas. Nosso Senhor é dono de todas as profissões. É um médico, é um pastor, é um engenheiro, é um doutor, não tem problema. Ele é o Senhor de todas elas. Amém? Vamos ver na Bíblia como o Senhor trabalha em cada coração nesta manhã. Por que falando isso? Porque eu botei o meu título assim, vencendo o gigante do século. Que é o gigante do século? Aterroriza a igreja, não só a igreja como as casas hoje aí. É a depressão. A depressão, ela aterroriza. É o gigante do século. Nós vemos na Bíblia que um pequeno homem, um pastor de ovelha, ele derrubou o gigante que afrontava o povo de Israel. Mas ele foi em nome de quem? Você pode estar com essa arma tua aí preparada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, quem derrubou o gigante? Não foi Davi. Não foi a força da vida, não foi a pedra dele, não foi a funda, não. Foi o Senhor dos Exércitos. Eu quero dizer nessa manhã, a depressão ela é vencida. Tem médico, sim, muitos psicólogos, psiquiatra, tem sim. Mas em nome de Jesus, nós somos mais que vencedores. Amém? Quem está a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 42, versículo 5. Olha o que diz a palavra de Deus lá. Vencendo o gigante do século. Diz a palavra de Deus assim: porque está abatido, ó minha alma, e porque perturbas em mim, espera em Deus, pois ainda eu louvarei pela salvação da tua face. Aqui Davi estava naquele dia que muita gente nós chegamos abatido, cansado, oprimido, mas entregamos na mão do Senhor. Vamos orar a Deus, soberano, eterno Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, o nome que há poder, o nome que é acima de todos os nomes, ó Deus, eu quero colocar minha vida no teu altar nesta manhã, Deus, pedir que eu dependo totalmente da tua presença, do teu Espírito Santo, ó Deus, assim como a tua igreja também depende de ti nesta manhã, Deus. Ministra, Pai, em nosso coração o teu querer, o teu realizar, Deus, põe em nós um novo coração consagrado a ti, um coração que honra, glorifica, exalta o teu nome, ó Deus. Um coração que declara, Pai, dependemos totalmente de Ti. As nossas vidas, nosso lar, Pai, a nossa descendência depende de Ti, Senhor. Não dependemos de homens, ó Pai, mas sim dependemos da Tua presença, Pai. Vá à frente nessa manhã, Deus. Nunca saia da frente. Pai, se há no nosso coração algo que está tirando a Tua presença de estar na nossa frente, ó Deus, começa a nos discipular, começa a nos apenar, Pai, que andamos altaneiramente na Tua direção. Pai, muito obrigado, Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, vencendo os gigantes do século, pela esperança que é em Deus, não temos outro contato a não ser Deus para nos dar vitória. Esse gigante que perturba, que assola a nação, não só o Brasil não, não é só a minha casa não, não é só a tua casa não, todas as casas, todo o inimigo ele tenta nos assolar, de uma forma ou de outra, ele tenta nos assolar. A depressão tem sido que uma maior batalha da humanidade. A maior batalha da humanidade tem sofrido com a depressão. Nós vemos homens aí, a Bíblia declara que homens de Deus, homens consagrados, Davi mesmo, ele foi pressurizado por dizer, a minha alma está abatida. Davi é um homem que, segundo o coração de Deus, ele sofreu sobre a depressão, mas ele falou que espera em Deus. Ele não espera no psicólogo, não espera no médico, no doutor, no engenheiro, no advogado. A luta dele era contra o inimigo, contra a alma dele. Ele esperava somente em Deus, porque ele tinha a visão que só Deus para dar vitória. Não há outro para dar vitória, a não ser Deus na nossa vida. É o que eu falei, eu não sou contra nenhuma profissão, mas eu quero dizer bem claro, nossa vida tem que estar pautada no Senhor. Eu quero dizer para você nessa manhã, eu não sei qual a tua luta, qual o teu problema, mas todas as nossas lutas, primeiramente, entrega na mão de Deus. Você pode procurar o médico. Eu passei um tempo aí, coluna machucada, tem que procurar o médico.
Levantei hoje, minha coluna, só a graça de Deus na minha coluna. Estou fazendo exame, vou tentar entrar no Pilates agora, que eu não estou aguentando. Ok, mas eu, primeiramente está na mão de Deus. Se Ele operando eu, quem impedirá? Confio no meu Deus que pode transformar a vida. Davi enfrentou períodos de grandes aflições. Elias, quando ele venceu a luta lá no nome do Senhor, contra os profetas de Baal, ele falou assim, ó, vou cortar tua cabeça. Ele vapou fora, correu, ficou abatido, sofreu com a palavra de uma mulher. Vou te matar, vou cortar tua cabeça, vou decepar você. Ele meteu o pé, ficou abatido. Jeremias chorou. Meu irmão, quem somos nós para não chorar, para não correr? Eu quero dizer a você, espere em Deus, confia no Senhor. Se a tua alma está abatida, confia no Senhor. Esse salmo ele revela que o homem está lutando contra o quê? A própria alma dele. Se pegar o salmo todinho de 42, você vê que o homem está lutando contra aquilo que está dentro dele. Está sendo corrido dentro dele, mas ele fala assim, espero em Deus. Eu não espero em homem nenhum, eu espero em Deus na minha vida. Mas também ele não permitiu que a dor que ele sentia, ela fosse o quê? Ela tinha a palavra final sobre ele. Que a dor podia levar ele para o buraco. Não, eu vou esperar em Deus. Eu vou confiar em Deus. Ele não podia pegar a oportunidade de sair, dar a oportunidade de abandonar tudo. Quantos de nós, irmão, passamos por luta, dá vontade de abandonar, que nem estava por lá chutar o balde. Quantos de nós outrora pensamos assim? Até mesmo hoje, quantos pastores pensam cuidar de uma igreja? Não é brincadeira não, meu irmão. Cuidar do ministério não é brincadeira não. Você cuidar do seu lar não é brincadeira não. Tu tem 3, 4 filhos, os 4 filhos pensam diferente, vier da mesma parceira do mesmo, mas tudo pensam diferente. Os filhos não são iguais, não pensam ninguém iguais. É gêmeo, mas não pensam iguais. Há uma diferença, há uma distorção muito grande de um para com o outro. Mas nós temos que esperar em Deus, nossas vidas, as nossas lutas. Não é abandonar o barco, não. Largar o leme, não. É seguir em frente com o Senhor. Nós precisamos disso. Quem deseja vencer a depressão precisa aprender a confrontar o que? O nosso sentimento. Ao nosso sentimento. Com o que? Com a palavra de Deus. Nos encher com a palavra de Deus. Renovar a sua esperança é descansar na presença do Senhor. Ah, pastor, é muito difícil eu com luta descansar. Meu irmão, nós temos que aprender a descansar no Senhor. Aprendemos a confiar no Senhor. Ah, pastor, é muito difícil. Mas, meu irmão, nós temos essa oportunidade, porque nós conhecemos o nosso Deus. O pastor Jorge contou aqui que o ministério visitou ele. O ministério de visitação ao hospital. Ficou marcado, porque algo marcou ele. Mas quem marcou ele foi o Espírito Santo de Deus. Preparou que essas mulheres para ir lá no hospital. Desculpa, irmão Moacir, os homens também. Ir lá no hospital, fazer uma visita a ele. Sabe o que é isso, irmão? É esperar em Deus. É glorificar o nome do Senhor. Quem conheceu o pastor Jorge? Eu conheci o pastor Jorge, mais jovem, forte. Quando ele chegou na igreja, ele olhou para mim assim, não estou lembrado quem é você não, cara. Sou irmão de Carlinhos Borracha. Eu falei, rapaz, cara, está muito diferente, porque ele estava debilitado. Mais de um mês no hospital. Quer dizer, ele esperou em Deus a oportunidade de mostrar, porque há nessa igreja uma casa de oração. Então, espera em Deus. Está com luta? Fala com os irmãos de oração. Está com luta? Plantão de oração. Vem ao culto de oração. Busca o Senhor. Que a nossa alma pode estar abatida, mas não desistemos de servir ao Senhor. Primeiro ponto da nossa mensagem, primeiro tópico, diz assim: para vencer a depressão é necessário reconhecer a tua dor. Para vencer todas as lutas, irmão, nós precisamos reconhecer o que está causando a nossa dor. Qual o tamanho da tua dor? Qual o tamanho da tua luta? O que está passando no teu coração? O que está passando ao teu redor? Precisamos disso. A cura começa quando paramos de fingir que estamos bem. Vivemos de aparência. Não, meu irmão, você precisa de oração, peça a oração. Você precisa de uma visitação, peça uma visita. Você precisa que o Espírito Santo vá na tua casa, peça ao Espírito Santo que vá na tua casa. Eu canso de falar aqui na minha pregação, nós temos que
E o Senhor entra na nossa casa. O Espírito Santo entra, faz morada, mesmo uma luta, tribulação. Não nunca deixar que o Espírito Santo de Deus fica do lado de fora, lá no portão, esperando. Quantos de nós, muitas das vezes, o Espírito Santo quer entrar, se não convidamos ele para entrar na nossa casa, para fazer morada. Quantos de nós, ele está aí, bate na porta, a luta está grande, bate na porta, você não abre a porta para ele entrar. Ele não viola o nosso coração. Temos que abrir o coração para ele entrar. Nós temos que reconhecer que precisamos do Espírito Santo na nossa vida. O salmista reconhece seu abatimento e diz assim: porque está abatido, ó minha alma? Porque está abatido, ó minha alma? A palavra abatimento, irmão, ela transmite uma situação formada, um esmagamento. Quando ele fala, está abatido, minha alma, é sobre que está sendo esmagado, prensado, está sendo amassado contra uma parede. Mas ele fala, porque está abatido a minha alma. Ele não mascara a situação que ele está passando, o salmista. Ele fala, porque está abatido a minha alma? Eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso que Deus governe a minha vida. Muitas pessoas tentam esconder seu sentimento com medo de ser julgado, apontado o dedo para ele. Lá, irmão está na igreja, mas está passando uma luta, o filho está na droga, a filha é prostituta, o esposo é um viciado em bebidas. Ele fica com vergonha de falar, meu irmão. Nós temos que falar, meu irmão. Nós temos que abrir nosso coração. Quando você abre o seu coração, você bota para fora e diz, Espírito Santo entra. Você está dando espaço para ele, está criando espaço no teu coração, para ele entrar no teu coração, para ele fazer morada. Mas quando você começa a guardar no teu coração as mágoas, os ressentimentos, os rancores, ele não tem espaço para ele entrar, porque ele não vai entrar em casa que está suja, ele não vai entrar em casa espiritual que está suja, está imunda, está cheio de lodo, cheio de imundície, cheio de rato, ele não vai entrar. Mas quando você bota para fora, irmão, ele vai entrar no teu coração e vai fazer morada. Nós precisamos estar com o nosso coração voltado para as coisas de Deus. A Bíblia, porém, ensina que Deus conhece o nosso coração. Está lá em Salmo 139, de 1 a 4. Está no multimídia. Se quiser acompanhar depois, acompanha. Eu não vou ler. Assim como o médico não pode tratar de uma pessoa se você não falar qual é a tua dor. Você falar, poxa, eu estou com o meu joelho machucado, doutor. Você fica em casa pensando que Deus vai te curar, uma coisa que o médico pode fazer. Uma coisa que Deus pode fazer, ele não vai deixar que o homem faça, mas se ele pode curar o teu joelho, ele vai curar o teu joelho. Ele vai curar a tua coluna. Mas tem que falar. Assim também é Deus na nossa vida, irmão. Se a gente não falar para ele qual é a nossa causa, qual é a nossa luta, nós não vamos receber as bênçãos do Senhor. Não vamos receber a oportunidade. Não negue sua emoção. Às vezes a nossa emoção ela quer falar mais alto. Não negue. Não negue. Leva as suas lágrimas para Deus. Leva teu choro para Deus. Entrega na mão dele. A dor escondida, meu irmão, ela vai crescer. O pecado escondido, ele vai crescer. Mas quando nós levamos a Deus, aleluia, quando entregamos a Deus, vai ser curado, vai ser liberto, vai ser restaurado. Nós não podemos guardar no coração, não. Temos que entregar a Deus. Pedir que o Espírito Santo faça morada, meu irmão. Eu falo que o Evangelho é simples, é nós reconhecer que Deus é Deus. Meia luta, meia tribulação, meia dificuldade, nós temos que crer que Deus é Deus. Ainda que o vendaval chegue à tua casa, que foi a semana passada, o vendaval, o Espírito Santo está no controle de tudo, meu irmão. Não podemos deixar ele passar. Segundo ponto aí do primeiro tópico, o salmista reconhece a sua perturbação interior e fala assim, por que te perturbas em mim? Ele percebeu que existe um conflito dentro dele. O salmista, ele percebeu que existe dentro dele um conflito. Irmão, muitas das vezes nós não percebemos como o inimigo ele é o opressor das nossas vidas. Como ele oprime as nossas vidas. Eu estava conversando com o irmão Rogério atrás, Roberto, meu irmão, como o inimigo oprime, sabe aonde? O maior lugar que o inimigo oprime muito, ele age muito, é no trânsito. O maior lugar que ele age na vida do ser humano é no trânsito. Duvido que você ande a ponte e você não encontra uma confusão. Duvido que você ande daqui a Niterói e você não encontra uma confusão no trânsito. Duvido. É o lugar que ele mais age é no trânsito. Sabe por quê? As pessoas saem de casa com a cabeça quente já. Um quer passar o outro, não quer dar oportunidade para o outro.
Meu irmão, eu falo isso aí de normal. É do ser humano, tu nem percebe quando tu age dessa maneira, no trânsito, age numa condução, age tu desce da barca, você quer passar à frente dos outros. Estou falando mentira aqui, irmão? Ou é verdade? Você está no ponto, você quer passar à frente dos outros, quer atropelar os outros, aquelas velhinhas, você quer passar correndo. Meu irmão, é um lugar de confusão. O trânsito, tanto no carro como na rua, na pista, é um lugar de confusão. É onde o inimigo ele atua. O salmista ele fala assim, porque percebe que existe um conflito dentro do coração dele. Ele diz assim: a depressão muitas vezes gera que pensamentos o quê? Repetitivo. A pessoa começa a falar só fala a mesma coisa. Tu vai na casa dele hoje e fala a mesma coisa, tu vai amanhã e fala a mesma coisa. Começa a repetir as coisas que não tem nexo nenhum. Ele começa a repetir. Ele começa a ter medo, põe medo no coração. Ele põe insegurança, sentimento de ansiedade. E coloca. Amado, quando nós estamos assim, nós temos que parar e pensar uma coisa: Deus é Deus. Quem já ouviu falar aqui em espelho d'água? Quem sabe o que é um espelho d'água? Um lago, bem clarinho, você consegue olhar assim, olha para o espelho assim. Você consegue refletir a tua imagem no espelho. Amém? Deu para entender? Agora imagina que esse espelho d'água está agitado, a água está mexendo. Você consegue ver você? Como que se vê? Todo turbulado. Assim também é o inimigo nas nossas vidas. Quando nós paramos, pensamos, refletimos, quando o mar estiver agitado, quando as águas estiverem agitadas, paramos, pensamos, refletimos. Não deixamos que o inimigo rouba a nossa bênção. Não deixamos que ele roube ao que Deus tem dado para a nossa vida, a vida com abundância. Nós temos que pensar nisso, meu irmão. Quando a água se agitar, quando o mar se agitar, quando a poeira se levantar, deixe a poeira sentar para você conseguir olhar onde você vai pisar, olhar com quem você vai falar, olhar com quem vai sair da tua boca para aquela pessoa. Que a palavra, quando ela sai, ela não volta mais não, meu irmão. Quando a palavra sai da tua boca, ela não consegue voltar mais não. Já feriu muita gente, já matou muita gente. Nós temos que estar no nosso coração pautado no Senhor. Uma alma perturbada também perde a capacidade de enxergar claramente. Se está perturbada a alma, ela vai enxergar claramente, ela não vai enxergar nada, vai ficar cega. Reconhecer os conflitos internos é entregar ao Senhor. Nós reconhecemos entregar ao Senhor em oração. Entregamos ao Senhor. O primeiro passo para uma restauração é admitir que existe uma batalha. Enquanto nós não dizer que existe uma batalha no nosso coração, a gente não vai ser abençoado pelo Senhor. Enquanto você não reconhece que existe uma batalha espiritual dentro de você, você não convida o Senhor para entrar. É um ponto fundamental de reconhecer que necessitamos da graça do Senhor. Reconhecer que as nossas lutas não nos pertencem, a nossa peleja não nos pertence, mas que pertence ao Senhor. Temos que colocar diante dele isso. O 1.3 diz assim: o salmista leva a sua dor para Deus. Nós vemos aqui que ele não foge das lutas dele, ele leva a sua dor para Deus. Porque está batido a minha alma, porque perturbas dentro de mim, porque perturbas, porque está batido a minha alma. Eu podia, ao dar a oportunidade, ir para o lado do pecado, que é a facilidade. Que o pecado ele não se apresenta a nós como estamos com lutas, ele não se apresenta como ele é, ele apresenta tudo colorido, bonitinho. Oh, estou aqui para te ajudar. Essa é a função do pecado. É dizer, não, meu irmão, não tem nada a ver. Que isso, rapaz? Olha lá que mulher bonita, olha lá que homem bonito, saradão lá. O pecado ele é assim, ele vai entrando na situação, ele vai dizendo que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Davi podia abandonar o barco, entrar na área do pecado, mas ele não fugiu para nenhum vício. Ele esperou em Deus. Ele não abandonou a sua fé. Ele confiou em Deus. Meio às lutas, tribulações, ele confiou em Deus. Sua conversa ele era totalmente direcionada a Deus. Ainda que o inimigo afligia ele, oprimia ele, mas ele estava colocando na vida dele na mão de Deus, direcionado ao Senhor. Em 1 Pedro 5,7, você não precisa abrir, porque o horário está curto. Diz assim: lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Davi, ele fez o quê? Lançou sobre o Senhor, entregou na mão de Deus, e por ter fugido para o pecado. Já que toda essa opressão, vou continuar na bagunça aí, na prostituição, no vício, nas drogas. Deixar que o pecado me consuma. Mas não, ele se lançou a Deus. Lança sobre ele toda a vossa sociedade, porque tem que cuidar de vós. Quando a tristeza chega, irmão, corra para Deus. Não para aquilo que destrua a tua vida, destrua o teu casamento, destrua o teu lar, destrua a tua família, destrua o teu trabalho. Às vezes, o mundo das facilidades, meu irmão, você nem percebe, mas está destruindo a tua família. Às vezes, muitos atos que você faz, nós passamos, estamos destruindo a nossa família, destruindo o relacionamento você com o teu vizinho. Meu irmão, nós precisamos estar com o nosso coração direcionado no Senhor. No Senhor. Quando você chega, corra para Deus. Quem leva a sua dor para Deus, não caminha sozinho. Quando você leva a tua dificuldade, a tua luta para Deus, você não caminha sozinho. Você tem sempre o Senhor na tua frente para aplanar os teus caminhos, para aprumar o teu caminho, para você não dobrar nem para a direita nem para a esquerda. O teu caminho fica aplanado, fica perfeito, fica alinhado. Você não consegue bater em obstáculo nenhum. Nós entregamos a Deus a nossa dor, a nossa luta. Ele vai preparar o caminho para as nossas vidas. Ele vai nos dar vitória. Segundo tópico dessa mensagem: para vencer a depressão é necessário renovar a esperança. Renovar a esperança. A esperança não nasce das circunstâncias. Ela não nasce, mas a confiança no caráter de Deus. Uma criança, quando ela está pequena, assim 1 ano, 2 anos, você fala, pula daqui, está embaixo, ela vai pular no teu colo. Ou se você não estiver aqui, manda ela pular, ela vai pular no chão ali, porque ela confia no que você está falando. Assim também a nossa vida para com Deus. Nós vemos lá em Pedro, diz que lançai sobre toda a vossa ansiedade, a tua luta, a tua peleja, lança sobre Ele, para Ele ter cuidado de nós. Lança sobre Ele. Eu quero falar para você, a esperança não nasce das circunstâncias, mas do caráter de Deus. O primeiro 2.1 diz assim: o salmista ordena a sua alma a esperar. Minha alma espera no Deus Todo-Poderoso. Você tem falado para o Senhor nessa manhã, ou no dia a dia, Senhor, a minha luta, a minha dificuldade, eu estou esperando em Ti. Eu não posso dar um passo sem a Tua presença. Moisés falou isso. Eu não posso seguir avante se o Senhor não for comigo. Se o Senhor não vai comigo, fala logo que eu fico parado e postado aqui. Aí ele falou, não, eu vou contigo. Estarei contigo até a consumação do século. Aleluia. Isso é nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluias. Ele fala consigo mesmo. Davi está confrontando a ele mesmo. Minha alma espera em Deus. Minha alma espera no Senhor. Ele confronta o coração dele. Você tem confrontado o teu coração? Ou você tem ido para a prática do pecado, da facilidade? Você tem orado pelo teu filho? Tu tem estado agido diante das mãos de Deus e agindo. O que tem feito, irmão? Qual o teu propósito para com Deus? Irmão, então, eu vou confessar a vocês, nós tivemos uma reunião sexta-feira, fomos na casa do pastor Renê, né? Tivemos uma reunião, eu parei assim, eu falei, Senhor, eu não consigo entender, mas uma coisa eu tenho certeza, qual é o teu propósito para a casa do pastor Renê? Qual é o teu propósito, pastor? Qual é o teu propósito, Senhor, para a vida dele? Sabe por quê, irmão? Você vê um homem ativo, do nada, num período de curto tempo, um homem está abatido. Corta nosso coração, sabe por quê, irmão? Eu convivi com o pastor Renê desde Alcântara. Meu coração sofre quando eu vejo o meu pastor Renê sentado ali,
sem poder estar aqui no púlpito pregando a palavra de Deus. Meu coração sofre muito. Dá vontade até de chorar. Eu perguntei para Deus, Deus, qual é o propósito? Por que ele está assim? Um homem ativo, um homem que conhecia a medicina, farmacêutico, mas do nada um homem próspero. Foi a Covid. Bom, tem um propósito de Deus na vida de cada um. Nada acontece se Deus não permitir. Por que eu falo isso? Porque o pastor René é um homem de Deus. Eu convivi com ele, a igreja sabe que ele é um homem de Deus. Ele chega aqui em cima, aqui, todo culto ele falava centavo por centavo do dinheiro da igreja. A gente saíamos juntos, ele nunca pagou nada com o dinheiro da igreja, tudo era com o dinheiro dele. O cheque era tudo dele, cartão dele, nada da igreja. Ele nunca usurpou da igreja. Ele recebia o salário dele e botava tudo na igreja, porque ele não dependia disso. Hoje pode estar dependendo, está parado. Ele não administra do colégio, mas eu quero dizer a você, irmão, qual é o propósito? Espera em Deus. Uma hora antes de você, porque Deus fez isso, porque Deus deixou isso acontecer. Vamos esperar no Senhor. Aleluia. Nem tudo que é sentimento é verdade, irmão. Nem tudo. Precisamos submeter nossas emoções à palavra de Deus. Eu falei aqui, as emoções. Quando eu falo para o Senhor, eu fico emocionado, porque eu vivi com ele já há quase 36 anos já. Fico emocionado. A submeter aqui a palavra de Deus, essas emoções. Por quê? Qual é o propósito? Qual é o alvo do Senhor para a tua igreja? Qual é o alvo do Senhor para essa igreja? Um homem que sempre teve a vontade de ver esse templo construído. Um homem que lutava, corria atrás para ver essa igreja construída. De repente ele está postado. Como submeter nossas emoções à palavra de Deus? Senhor, qual é o seu propósito para a vida do pastor René? Qual é o seu propósito para a vida da igreja? Uma hora você vai saber. Lá no livro de Romanos, capítulo 15, 13, diz assim: ora, o Deus da esperança vos enche de todo gozo e dá paz. Dá paz. Isso nós precisamos, irmão, ter na paz do Senhor. O irmão, um capitão, ele pega um navio, ele não pode abandonar o navio quando a onda vem, não, meu irmão. Ele pode largar o timão do navio, não, ele tem que partir para cima. A onda vem, vai descobrir o navio, vai entrar na proa, vai estar. Ele tem que estar firmado no Senhor. Assim somos nós também. Quando o piloto está firmado ali, irmão, o vendaval que vem, o navio não vai afundar se Deus não permitir. A Bíblia diz que quando o povo de Deus, Jesus passou por um lado, tem uma tempestade, ele falou: se aquieta-te, mar. O povo ficou aflito, desespero, e falou assim: não, calma, o que está acontecendo? Aquieta-te, vento e mar, com uma palavra, a sua autoridade. Esse é o nosso Deus, irmão. Quando a luta surgir, entrega na mão do Senhor. Não larga o timão da tua casa, não larga o timão do trabalho teu. Não larga não, meu irmão. Confia no Senhor, creia no Senhor. Não permita que o seu sentimento governe sua vida. Sentimento de fraqueza, de insegurança, não tem condições, não permita. A fé não ignora a dor, irmão, mas ela se recusa a governar a dor. A fé ela não ignora a dor que sentimos, mas ela recusa ser governada pela dor. Ela não recusar ser governada pela ação do inimigo na nossa vida, porque nós temos um Deus todo-poderoso para nos guiar, para nos conduzir. É isso que nós precisamos. 2.2, o salmista lembra das obras de Deus. Essa passagem aqui, essa parte que Deus me tocou muito no meu coração. Eu estou a te lembrar, irmão, das obras de Deus, na tua vida, na minha vida, na nossa vida, nessa igreja. Quanto Deus tem agido com poder e glória no nosso passado. Quanto Ele tem agido em nossa vida no passado, quando Ele tem feito maravilha. Nós temos que se alegrar no dia de hoje, porque estamos aqui. Diz assim: lembra-te de ti. O Senhor lembra de ti desde o começo. Desde quando você não tinha tomado decisão ainda, quando você ouvia a palavra de Deus, quando você ouvia, nós lembramos das coisas mais antigas, as primeiras palavras do que as últimas palavras, porque ela marca o nosso coração. E o salmista falou assim: Senhor, lembra-te, quando eu estava pelejando lá no começo, quando o Senhor me ungiu rei,
Saul queria me matar, mas o Senhor não dava vitória. Eu tinha para matar ele, eu não matei. Porque ele era um ungido seu. Eu estava com a espada na mão para acabar com ele, mas não acabei porque ele era um ungido teu. Lembra-te me da vitória lá, continua me dando vitória aqui também aqui. A minha alma está abatida, mas eu lembro do Senhor como ter feito coisa na minha vida. Ele traz à memória a experiência anterior com Deus. A memória da facilidade passa a fortalecer a esperança no presente. Quando você lembra do teu início, te fortalece hoje. Quando eu falei que a parte sentimental, ela toca o nosso coração. Em 2018, eu e o pastor Jorge passamos uma peleja arrumada, todo mundo sabe da igreja, sabe? Ficamos lá, sequestrados em 10 moleques, sem menos de 20 anos, tudo armado. Vou te matar, vou te matar. Isso aí no começo foi só uma fachada. Mas eu lembro muito bem quando o Senhor me resgatou das trevas. Quando Ele tocou no meu coração e me purificou, me limpou. A imundícia estava no meu coração, ela caía por cão, por terra. Eu me lembro nitidamente. Quando eu falo, eu lembro que era hoje. Porque ficou marcado no meu coração. Quando Deus me libertou, ficou marcado no meu coração a libertação. Quando Deus restaurou a minha vida, aqui os 18 já passou. Eu só me lembro do 18 que eu falo assim, eu não passo onde tem barricada. Não tem barricada, eu não passo. Eu não tiro barricada para ele passar. Vou dar a volta, rodar, até chegar na minha casa. Mas graças a Deus, o Senhor ouviu as orações, limparam Catarina. Graças a Deus. É para a honra e glória do Senhor, meu irmão. Nós não temos que se curvar a Satanás, não. Nós não podemos se curvar a ele, não. Aleluias. Lamentações 3, 21 a 23, diz assim, só vou ler um texto só. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Meu irmão, quando eu fui liberto, me dá esperança, dá ânsia, botar de falar do que Deus fez na minha vida. De abrir o coração da minha família, a cabeça da minha família, e botar Deus, como Deus fez algo na minha vida. Isso quero trazer à memória o que me dá esperança, botar aquilo que Deus fez na minha vida, na minha família. Quando o povo atravessou o Rio Jordão, Josué fez um monumento de pedra lá, para dizer que a minha mãe nunca esqueceu do milagre de Deus. Está lá em Josué, capítulo 4, 3 e capítulo 4, 9. Não está no multimídia que eu não botei. São algo que é marcante em nossas vidas. Para Josué foi marcante ele passar o Rio Jordão com o pé enxuto. Ele criou um memorial lá para marcar. Deus fez um milagre ali. No Mar Vermelho, quando o mar se abriu. Na cruz do Calvário é marcante no nosso coração, porque ali fez um milagre e a salvação nossa. Ele pagou tudo que é feito, tudo que era direito meu e teu, Ele pagou naquela cruz. Dá a memória, trazer as coisas que Deus tem preparado para nossas vidas. Lembra das vezes que Deus já cuidou de você? Quem se lembra da felicidade de Deus, encontra força para caminhar. Quem lembra da fidelidade de Deus, encontra força para caminhar. Traz a esperança, traz um renovo, traz uma restauração. Você se lembrar como Deus te resgatou, como Deus te transformou, e traz um renovo na sua vida, dá um gás em você, para você caminhar mais uma milha com o Senhor, não desistir. Meio a luta, meio a tribulação, o Senhor está contigo. Aleluia. 2.3, o salmista decide que é o quê? A confiar no Senhor. Ele decide a confiar no Senhor. Não significa entender tudo. Confiar não significa entender tudo. Basta uma coisa, saber que Ele está no controle. O resto Ele fará. Ele diz, crê em mim, se assaltou em tua casa. Crê em mim, se assaltou na casa. Meu irmão, é um ato de fé, meu irmão. José falou, eu creio. Vocês podem seguir viagem. Vocês podem ir, pegar um avião e ir para a Europa. Mas eu ficarei aqui no Catarina. Aleluia. Porque aqui é minha casa, aqui o Senhor me resgatou. Aqui o Senhor me transformou. Aqui o Senhor curou a minha casa. Aqui o Senhor libertou a minha casa. Aqui o Senhor transformou a minha casa. Isso eu tenho no teu coração. Tenha certeza disso, irmão. Confiar lá em Provérbios capítulo 3, 5, diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração.
Devemos confiar no Senhor. Devemos confiar no Senhor. Talvez você não compreenda o que está acontecendo, mas Deus pode confiar naquele que controla todas as coisas. Às vezes você não está vendo nada que está acontecendo, mas você pode confiar que Deus está no controle. Se você botou Deus no controle, meu irmão, Ele vai estar no controle da tua vida. Quando entendemos os caminhos de Deus, podemos confiar no seu coração. Quando entendemos os caminhos de Deus, irmão, são perfeitos, são maravilhosos, nós confiamos no Senhor. Terceiro tópico diz aí, para nós encerrarmos aí. Diz assim, para vencer a depressão, é necessário voltar a adorar o Senhor. Voltar a louvar o Senhor. Voltar a glorificar o nome do Senhor. Voltar a entregar na mão do Senhor a tua vida. Ainda que você não está vendo nada, mas adore ao Senhor, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor. Precisamos disso, irmão. A adoração não é resultado de vitória, não, meu irmão. Mas muitas vezes Ele é o caminho para a vitória. A adoração é o caminho para a vitória. Quando se adora o Senhor, meu irmão, você entra na plenitude do Espírito Santo de Deus. Tu começa a deixar que o Espírito Santo venha entrar no teu coração, venha ministrar no teu coração a vontade e o querer dele. Isso nós precisamos ter no nosso coração. Primeiro, 3.1 diz assim, o salmista declara, ainda louvarei. Vamos lá no livro, no texto básico, 42. Salmo 42 diz assim, porque está abatida a minha alma, e porque perturbas em mim, espera em Deus, pois ainda eu louvarei, ainda. Ei, você que entende português, ainda o que significa? Porque lá atrás já louvava o Senhor. Ainda louvarei, então, assim, hoje, a partir de hoje, vou louvar o Senhor. Amanhã vou louvar o Senhor. Não, ainda eu louvarei, porque lá no passado ele louvava o Senhor. Lá no começo você louvava o Senhor. Lá no começo o Senhor entregava a tua casa na mão do Senhor, entregava a tua família na mão do Senhor. Por que você vai abandonar o barco agora? Por que vai entregar, vai deixar de louvar ao Senhor porque uma lutinha que chegou a outra casa? Por quê? Meu irmão, precisamos louvar ao Senhor. Precisamos entregar ao Senhor. Ainda louvarei. Ele não fala, talvez louvarei a ti, não. Talvez vou te louvar, Senhor. Não. Ele fala a afirmação convicta. Ainda eu louvarei. Independente da circunstância, da luta, eu vou te louvar sempre, Senhor. É isso que está falando aqui, eu vou te louvar sempre. A minha boca tem palavras de louvor, de adoração. Não tem palavra de maldição, não tem palavra de murmuração. É palavra de louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, aquele que vive e reina. É essa a nossa função, é louvar ao Senhor. Mesmo que sem vencer imediato, Ele escolhe adorar o Senhor. Às vezes a luta não está chegando na tua casa, mas você não desista de adorar o Senhor, de colocar na mão do Senhor, declarar a tua vida na mão do Senhor. Precisamos disso, irmão. Adorar a Deus, mesmo nas dificuldades, é algo sobrenatural. Quem aprende a adorar na tempestade, meu irmão, encontra força para atravessar a tempestade. Aleluia! Glória a Deus! Quem aprende a adorar na tempestade, encontra força para adorar. Mesmo a tempestade chegando na tua casa, a luta chegando, você adora o Senhor. Mesma dificuldade. 2.3 diz assim, o louvor muda a perspectiva. Não, 2.2. O louvor muda a nossa perspectiva. Quando a gente começa a louvar, começa a adorar o Senhor, você começa a adorar o Senhor, quem que se manifesta em nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Você começa a declarar a vitória, o Espírito Santo de Deus ele se manifeste. Mas ele disse, eu louvarei, na minha perspectiva, nunca deixarei de louvar ao Senhor. O problema continua existindo. Mas ele tem certeza que a vitória é garantida. O salmista tem certeza que Deus vai dar vitória a ele. Eu não sei qual é a tua luta, mas quer dizer, você não desista de louvar, não desista. Lá no livro de Atos, capítulo 16, Paulo e Silas na prisão, situação dificultosa, não tinha advogado naquela época, mas tinha o Senhor do Senhor, o juiz do juiz, o rei dos reis. O que eles fizeram? O que diz a palavra de Deus? Que eles adoravam o Senhor, eles louvavam o Senhor na madrugada. O que aconteceu? As cadeias quebrou tudo, dissipou tudo, foi destruído, porque quando nós adoramos ao Senhor, Ele se manifesta em nossas vidas. Quando nós adoramos o Senhor, Ele enche o nosso coração de alegria, de júbilo, enche nossa casa com a presença dEle. Não há espaço para o inimigo entrar quando nós adoramos ao Senhor.
E Paulo precisa ali adorava o Senhor e glorificava o Senhor. Aleluia. Meu irmão, a águia, quando ela está passando por dificuldade, o que ela faz? Ela sobe acima das nuvens. Sabe por que pássaro nenhum, predador nenhum, nada sobe acima das nuvens, fica tudo abaixo, ela pega o oxigênio puro para ser renovada. Assim somos nós também. Quando nós adoramos o Senhor, nós pegamos o oxigênio puro para adorar o Senhor, para glorificar Ele, para entregar nosso dia na mão dEle, nosso trabalho na mão dEle, nossa casa na mão dEle. Nós temos que ser como uma águia, se renovar na presença do Senhor. Aleluia. O louvor nos revela acima da circunstância. Olha o que o louvor faz. O louvor não diminui Deus ao tamanho do seu problema. O louvor não diminui Deus ao tamanho do seu problema. Mas eu tenho certeza que ele diminui o problema diante do seu grande Deus. O louvor não diminui Deus, só engrandece. Mas diminui o seu problema ao tamanho do seu Deus. Teu Deus é pequeno, meu irmão. Teu problema é pequeno, teu Deus é grande, teu problema é pequeno, mas Ele está contigo. Nós louvamos a Deus. 3 pontos diz, a presença de Deus restaura a alma. A presença restaura. O centro da esperança do salmista era porque a presença do Senhor. O centro do salmista é direcionado ao Senhor. Ele não é direcionado à luta dele, não. Ele diz, porque está batida, ó minha alma. Porque está batida, o que houve? O que está acontecendo com você? Ele não fala nada, ele não diminui o tamanho do Deus dele, mas diminui o tamanho do problema dele. Porque levou a nossa esperança ao coração de Deus. Lá em Salmos, capítulo 16, versículo 11, diz, na tua presença há farturas de alegria. Na presença do Senhor há farturas. Sabe o que é fartura, irmão? Sabe o que é ser milionário, bilionário, trilionário? Sabe o que é? É dizendo aqui a fartura. Há muita bênção. Há muita bênção para mim e para você, meu irmão. Há algo que nem olhos viram, nem ouvidos virão, nem jamais penetrou no nosso coração. O que Deus tem preparado para mim, para você, para nós, é algo sobrenatural que tem preparado. Há farturas de bênção, de alegria, há farturas de prazer estar na presença do Senhor. Eu tenho isso no nosso coração. Da tua presença há farturas. Nenhum tratamento substitui a presença de Deus, irmão. O que eu falei com você, eu falei no começo. Psicólogo, depressão, tem que ir ao psicólogo. Meu irmão, nada substitui a presença de Deus na tua vida. Nada. Mas estou dizendo a você que também você não deve ir ao médico, não. É você com Deus. É Deus administrar no teu coração. Falar o que você precisa fazer ou não. Na presença de Deus, o remédio não fortalece a alma cansada. Não fortalece o remédio. Mas na presença do Senhor, o remédio fortalece. Sabe por que o remédio chama-se o Espírito Santo de Deus? É o melhor remédio para você vida, o Espírito Santo de Deus. É o melhor remédio. Na presença do Senhor é o melhor remédio. Meu irmão, no Evangelho de Jesus, a maior causa do sofrimento humano, irmão, chama-se uma coisa, pecado. A maior causa da depressão é o pecado. A maior causa, porque nós não buscamos a Deus. Nós não colocamos nas mãos de Deus a nossa vida como temos que botar. Nós não botamos na mão de Deus o que nós precisamos. Jesus veio para carregar todas as nossas dores. Meu irmão, estou falando que você é a palavra de Deus, não é minha não. Lá em Isaías, capítulo 53, quase se declara, verdadeiramente Ele tomou sobre si, não são palavras minhas, tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre Ele. Não são palavras minhas. O melhor remédio, irmão, para uma depressão, o melhor remédio para uma luta, o melhor remédio para uma dificuldade, é colocar os pés do Senhor. É a palavra de Deus. Ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é a espada penetrante. Não sei qual é o teu problema, mas coloca na mão do Senhor. Cristo conhece a tua tristeza. Cristo conhece a tua rejeição. Cristo conhece o teu sofrimento. Tudo Ele conhece. Na cruz Ele suportou tudo isso por mim, por você.
Nada diferente que ele teve na cruz do Calvário. Ele suportou tudo isso. A ressurreição de Jesus é prova que a escuridão nunca terá, ela nunca terá e nunca será a última palavra. A escuridão, você pensa, na escuridão, não consigo ver, nunca será a palavra final, porque Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Queria chamar os músicos aqui, pastor Jorge também, encerrando já. A depressão, irmão, não é um sinal de falta de fé, não, meu irmão. Não é falta de fé, não. A depressão não é falta de fé. Grandes servos de Deus enfrentaram períodos de profunda tristeza. Nós vimos na Bíblia. Davi sofreu. Mas o Salmo 42, ele diz para nós assim: reconheça a tua dor diante de Deus. Remove a esperança que há no Senhor. Renova a esperança que há no Senhor. Volte a adorar, mesmo que a luta esteja difícil. Volte a adorar o Senhor. Volte a adorar o Senhor. Volte a glorificar o Senhor. Assim como o salmista, você pode dizer assim: porque está abatido a minha alma? Espera em Deus, pois ainda louvarei. Meu irmão, nós temos que dizer isso para o Senhor. Esperamos em Deus, pois ainda louvaremos ao Senhor. Nós temos isso no nosso coração, meu irmão. Não podemos perder a bênção, não. Talvez sua alma esteja hoje cansada, abatida, ferida. Mas Deus te conhece. Eu não sei dos teus problemas, mas Deus te conhece. Tuas lutas. Entregue sua dor ao Senhor. Entregue sua dor ao Senhor. Renove sua esperança no Senhor nessa noite, nessa manhã. Manhã de ceia. Você possa refletir que você precisa ser renovado pelo Senhor. Entrega na mão dele. Eu não sei qual é a tua luta, mas eu quero dizer a você, meu irmão, renova no Senhor. E creia, a mesma voz que acalmou aquela tempestade no deserto, no mar, ainda é capaz de acalmar a tua vida nessa manhã. Aquieta-te, mar. Aquele mesmo Deus que falou lá e quer falar nessa noite para você, aquiete teu coração. Creia em mim. Eu ainda louvarei o Senhor, bem a luta, a dificuldade, eu louvarei o Senhor. Eu glorificarei o Senhor. Aleluia. Convidar você a curvar a tua cabeça. Começa a clamar ao Senhor. Eu não sei o que está acontecendo no teu coração nessa manhã, na tua casa, no teu trabalho, onde quer que você esteja, não sei o que está acontecendo, mas o salmista ele declarou: a minha alma precisa de Deus. Mas ele falou: porque está abatida, ainda eu louvarei a Ti, Senhor. Ainda eu louvarei a Ti, Senhor. Aleluia. Ainda eu te louvarei, Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Que nós precisamos louvar ao Senhor incessantemente. Ainda que as lutas cheguem à nossa casa. Eu não sei qual é o propósito de Deus para a tua vida nessa manhã. Mas para mim eu sei que Ele quer minha casa abençoada. Ele quer nunca sair da minha casa, mas só vai sair se eu permitir. Se eu der brecha para o inimigo. Se eu abrir o coração para outras coisas, para o pecado. Eu quero dizer para você nessa manhã: declara na tua casa: eu ainda te louvarei, Senhor. Tenha liberdade de entrar na minha casa, fazer morada, Senhor. Tenha liberdade de entrar e fazer morada, Senhor. Eu entrego em tuas mãos, ó Pai, essa manhã. Essa ceia em tuas mãos. Nós podemos